Galera, voltamos para darmos continuidade ao nosso segundo bloco e o último, tá? E o último. Essa matéria é bastante sucinta, bastante tranquila. Eu já expliquei para vocês em algumas outras oportunidades, tá? Do Estatuto e do próprio Código Disciplinar. E neste também eu vou explicar para vocês, ó. É necessário nós levarmos para você um conhecimento mais denso, mais mastigado, mais compreensível. Por quê? Por causa da falta de tempo que você vai encontrar para estudar para a sua prova, tá? Então, se nós fôssemos estudar ponto a ponto da lei complementar que nós estamos analisando, se fôssemos estudar ponto a ponto, iria ser necessário muito tempo. E esse muito tempo seria desperdiçado, tá? Me entendam, eu não estou dizendo que o conhecimento é um desperdício, não. Mas eu estou dizendo que para entrarmos no concurso da PM do Ceará, a gente precisa saber somente o essencial, tá? E essa essencialidade que você precisa saber está aqui para ser transmitida para você, tranquilo? Então, nós estudamos o primeiro artigo, nós vamos dar um pulo agora para o artigo 5º. Por quê? Os artigos anteriores são importantes, não tire sua razão. Só que não são essenciais para a hora do exame, tá? O essencial nós vamos te passar a partir agora do primeiro artigo que nós vimos no bloco anterior. E nesse bloco eu vou falar para vocês de algumas atribuições do Controlador Geral de Disciplina, tá? Do Controlador Geral de Disciplina. E isso está no artigo 5º da Lei Complementar, que eu dispus aqui no quadro para vocês, 98 de 2011, a lei estadual, tá? Do Estado do Ceará. Estamos falando aí da Controladoria Geral de Disciplina, tranquilo? Então vamos lá, o artigo 5º, ele fala o seguinte: são atribuições do Controlador Geral de Disciplina. No inciso 1, ele já começa falando o seguinte: o controle, o acompanhamento, a investigação, a auditoria, o processamento e a punição disciplinar das atividades desenvolvidas pelos policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Eu falei para vocês no bloco anterior que a Controladoria Geral, ela possui essa competência, né, de puxar para si processos administrativos que originariamente eles iniciam-se dentro da própria instituição da Polícia Militar e verificando-se que esse processo disciplinar está tramitando de forma totalmente irregular, a própria Controladoria ela tem esse poder de puxar para si para que esse processo seja tramitado de forma justa, de forma totalmente lícita, tá? Sem qualquer embaraço. Então, tranquilo, beleza, isso aí a gente já entendeu. Agora, nós vamos partir para o inciso 2º do artigo 5º, que diz assim, ó: dirigir, definir, planejar, controlar, orientar e estabelecer as políticas, as diretrizes e as normas de organização interna, bem como as atividades desenvolvidas pelo órgão. Tranquilo? Terceiro inciso: assessorar o governador do Estado nos assuntos de sua competência, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes, inclusive medidas de caráter administrativo disciplinar. Galera, eu falei para vocês que esse órgão aqui está ligado ao órgão da Secretaria de Segurança Pública, tá? Que, por sua vez, está ligado ao governador do Estado. Vocês percebem que, no inciso que acabamos de ler, a Controladoria Geral de Disciplina, ela tem a competência de assessorar diretamente esse cara aqui, ó, o governador do Estado. Supomos que em determinada região, determinado batalhão, está acontecendo muito um tipo de situação que está deixando o governador irritado. Supomos que alguns policiais militares estão agindo de forma temerária, agindo de forma totalmente contrária ao que determina as normas regulamentares da Polícia Militar, e isso tem deixado o governador irritado. Beleza, tranquilo. O governador diz, ó, controlador,
geral de disciplina, está acontecendo isso e aquilo, desculpa, em determinado batalhão, e eu estou ficando já meio desconfiado do que está acontecendo, e eu queria uma assessoria, junto com um parecer seu, a respeito de alguma coisa que possamos fazer para que isso acabe. Tranquilo, beleza. Controlador geral, ele vai dizer, tranquilo, governador. Desculpa, galera, eu vou elaborar esse parecer, vou prestar uma assessoria ao senhor, e aí a gente vai ver uma melhor forma de resolver essa situação que está deixando o senhor um pouco irritado. Beleza. E aí o controlador geral de disciplina, ele propõe criar uma hipótese, tá? Ele propõe criar uma norma, uma lei, tá? A lei, colocar aqui, ó, controlador geral, ele propõe criar a lei de número X, Y do ano XX, tá? Essa lei, logicamente, estadual, tá? Lei estadual lá do Ceará. Ele diz, ó, governador, com a criação dessa lei de número tal, é possível que acabe, não é, com essas situações que está deixando o senhor irritado. Tranquilo, beleza. Então, inicia-se esse projeto de lei, ele tem o seu trâmite legislativo, como tem que ocorrer, depois é sancionado pelo governador do estado, e a partir de hoje começa a valer a lei de número XXXY do ano de XX, tá? Tranquilo, começa a valer essa lei. E essa lei determina que dentro dos batalhões, uma hipótese, tá? Uma hipótese, dentro dos batalhões de polícia militar do estado do Ceará, não deverá mais existir estacionamento para que o batalhão fique mais livre, para a galera trabalhar, para a galera se exercitar, para a galera treinar quando tiver que treinar, ou exercitar o aprimoramento da capacidade técnica motora, né, do dirigir veículo, dirigir motocicleta, enfim. Então, a partir de hoje, não existe mais estacionamento dentro dos batalhões da Polícia Militar do Estado do Ceará. Tranquilo, beleza. Então, com isso aqui, com essa lei que foi criada a partir de uma assessoria da Controladoria Geral de Disciplina, vocês percebem que teve a eficiência de levar até o governador do estado, não é, um assunto totalmente pertinente na segurança pública, gerando uma maior eficiência na prestação da segurança pública. Supomos que o governador estava irritado porque a galera estava estacionando os carros dentro dos batalhões e isso estava impedindo o fluxo de pessoas dentro do batalhão, o fluxo de policiais, e isso estava atrapalhando o desenvolvimento mental, desenvolvimento profissional dos próprios policiais. Então isso foi resolvido a partir de uma assessoria e de um parecer prestado por esse cara aqui, ó, controlador geral de disciplina. Então perceba a importância que esse cara tem na assessoria direta ao governador, tá? Percebam isso. Então vamos lá. Inciso 4. Fixar a interpretação dos atos normativos disciplinares de sua competência, editando recomendações a serem uniformemente seguidas pelos órgãos e entidades subordinados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e à Secretaria de Justiça e Cidadania. Isso é bacana. Por quê? Supomos, ó, nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, supomos que essa lei aqui, ela foi criada, foi sancionada e está valendo, né? Ela está vigente, beleza. Dentro de batalhão, tá? O exemplo que eu estou dando para vocês. Dentro de batalhão, a partir da criação dessa lei aqui, não pode mais ter estacionamento. Tranquilo, beleza. Só que aí, a galera que está cumprindo essa lei dentro do batalhão, percebe que existiu aí uma brecha, não é? Uma brecha, sempre existe brecha em lei. E aí eles disseram, ó, beleza, dentro do batalhão não pode ter estacionamento, mas no anexo ao batalhão, a lei não diz nada. Então a gente vai começar a colocar os carros nesse anexo ao batalhão, tá? Que faz parte do batalhão, mas não compreende isso aqui, tranquilo. E aí a galera desloca, né, os carros inteligentemente, eles deslocam os carros do batalhão, do estacionamento do batalhão, e colocam aí nesse anexo
Por quê? Porque a lei ela foi aí um pouco obscura nesse sentido. Ela não esclareceu se poderia colocar um estacionamento dentro de anexo do batalhão. Tranquilo, beleza. E aí, em determinado dia, o governador do estado, né, ciente que a lei estava criada, que supostamente estava sendo obedecida, vai em determinado batalhão e quando ele chega lá, se depara com a situação, ele diz, aqui no batalhão não tem carros estacionados. Tranquilo. Agora, o que é que aqueles carros estão fazendo ali? Se dentro de batalhão é proibido estacionar veículos. Isso é um exemplo, tá, galera? Isso é um exemplo. Se isso é proibido dentro do batalhão, tá? Essa lei não deveria existir. Só que você percebe que a criação da lei existe, ela está valendo, só que nesse sentido, se pode ou se não pode estacionar carros em anexo ao batalhão, ficou um pouco obscuro, porque a lei não falou nada. E a galera está cumprindo a lei, mas deu um jeitinho. Então, a competência, a partir do inciso 4º que nós lemos, é de um controlador geral de disciplina, ele identificar os termos obscuros da lei e esclarecer se pode ou não, né, estacionar carros em determinadas situações, em anexo aos batalhões. E aí ele pode emitir um regulamento para o fiel cumprimento da lei, informando que também em anexos aos batalhões não pode estacionar. Então perceba que existiu uma transparência, não é? Existiu regulamento para o fiel cumprimento da lei que ele mesmo ajudou a criar, tá? Ele deixou um ponto obscuro, mas logo tratou de consertar para que o governador do estado se satisfizesse de uma vez por todas da temática que foi suscitada, o que estava deixando aí o governador do estado, não é, um pouco entristecido, um pouco irritado. E isso aí foi solucionado a partir de um regulamento, que também foi, não é, criado pelo controlador geral de disciplina. Então perceba o nível de competência que ele tem, né? Vamos pular agora para o inciso, deixa eu ver, o inciso 10, tá? O inciso 10, ó. Convocar quaisquer servidores públicos para prestarem informações e esclarecimentos no exercício de sua competência, configurando infração disciplinar ou não comparecimento. Tranquilo, beleza? O que é que a lei quer dizer com isso? Vê só, galera, às vezes, né, um processo disciplinar para sua instauração e para sua tramitação, ele depende de um lastro probatório. Precisa de provas, né, para identificar, apurar se o policial militar, o que ele fez, se foi ilícito ou não. Tranquilo, beleza. Sem nenhum problema. E aí, para arranjar provas, para arrumar provas para esse processo administrativo, é necessário que determinado servidor público compareça à Controladoria Geral e preste informações, né, a respeito do que literalmente aconteceu. Tranquilo? Então eu vou convocar o servidor Alan para comparecer à sede da Controladoria Geral de Disciplina para esclarecer o que foi e o que não foi que houve nesses termos. Tranquilo? Então eu recebi a comunicação, tá? Recebi a minha comunicação para comparecer lá no dia tal, hora tal, para prestar minhas informações. Chega o dia, eu não fui, nem dei qualquer justificativa do meu não comparecimento. A própria lei determina que, se eu não for, eu estou sujeito a uma infração disciplinar, tá? O meu dever é de contribuir com o bom andamento, mesmo que de processos administrativos. Por quê? As provas, elas poderiam ser, como é que eu posso falar? Elas poderiam ser extraídas do meu conhecimento. Só que eu não tive qualquer vontade de ir lá e esclarecer porque isso, porque aquilo, porque eu não tinha interesse. Mas as provas estavam todas comigo, tá? Então, o meu não comparecimento não vai me eximir de prestar as informações. Além de não me eximir de prestar as informações, eu também estarei sujeito a uma infração disciplinar, o que é um pouco pesado, né? Venhamos e convenhamos, é um pouco pesado no comparecimento do servidor já ser tido como infração disciplinar, porque às vezes existem justificativas plausíveis
que abarcam, não é, essa falta, esse não comparecimento. De qualquer forma, a lei ela já nos diz, né, que o não comparecimento espontâneo seu já estará sujeito a uma infração disciplinar, né? Um pouco pesada, mas é o que a lei nos determina. E aí nós vamos pular agora para o inciso 16º, tá? Que diz assim, ó, editar e praticar os atos normativos inerentes às suas atribuições, bem como exercer outras atribuições correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou as delegadas pelo governador do estado. Vê só, galera. É de suma importância que você saiba, né, esse esquema aqui que nós fizemos. Por quê? Ó, controladoria, né, ligada à Secretaria de Segurança Pública, que está ligada ao governador. Por que é importante você perceber, você entender esse gráfico que fizemos? Porque, galera, ó, tudo que sair daqui, tá? Tudo que sair daqui, ele passa primeiro para cá, tá? O governador do estado manda, a secretaria cumpre a ordem do governador e o controlador geral de disciplina cumpre a ordem, tanto do governador quanto do secretário de Segurança Pública e Defesa Social. É importantíssimo você perceber, entender essa lógica, porque às vezes a controladoria, ela tem apenas, ó, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou apagar. Deixa eu ver aqui onde eu vou apagar isso aqui, ó. Realmente importante. Apagar isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Às vezes, a lei, ela dá uma competência à controladoria, competência 1, 2 e 3, tá? Vamos fazer assim, ó, primeiro, segundo e terceiro. Supomos que o controlador geral de disciplina, ele só tem essas competências aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Supomos que ele só tem essa, beleza. Ele não pode ultrapassar isso. Só que aí está existindo situações que determinam uma reavaliação das competências da controladoria. Quem pode ampliar esse leque de competência é somente esse cara, tá? Governador do estado. Ele percebeu, através de uma análise minuciosa, que a competência da controladoria estava sendo, de certa forma, suscitada em questões que não eram de seu interesse, mas que ela deveria agir. E aí a controladoria emitiu um parecer e diz, realmente, governador, existem algumas competências que não me foram atribuídas, mas que necessitam da minha assessoria técnica no tocante a essa temática. E o governador ele propõe a ampliação das competências. Primeira, segunda e terceira já existe. Aí ele diz, ó, vamos criar o seguinte, vamos criar a quarta, a quinta e a sexta competência da controladoria, tá? Então vocês percebem que houve uma ampliação, tá? Uma ampliação de competência. E essa ampliação, só quem pode determinar, como eu já falei para vocês, é o governador do estado. Daí a importância de você ter na sua mente esse quadro esquemático aqui, ó. O controlador, né, que é quem comanda a Controladoria Geral de Disciplina, ele é quem vai estar adepto aos pensamentos e aos mandamentos do secretário de Segurança Pública. Tranquilo. Daí eu liguei daqui para cá, tá? Para vocês terem a ideia de que a controladoria está umbilicalmente ligada à Secretaria de Segurança Pública. Por sua vez, o secretário de Segurança Pública está ligado, interligado ao governador do estado, tá? Ao governador do estado. Então, isso aqui é um círculo lógico. É um círculo lógico, tá? De assuntos que devem ser tratados em pautas uniformes. Controlador, secretário de Segurança Pública e governador. O governador também pode ter um acesso direto ao controlador geral de disciplina. Então, vocês devem ter sempre em mente para levar para o seu exame esse quadro esquemático que eu fiz para vocês. Por quê? Vocês, quando tiverem a oportunidade, lógica, a oportunidade de fazer um simulado, até mesmo no seu exame, você, sabendo desse círculo lógico que a lei nos ensina, que eu preparei no quadro para vocês,
vocês vão ter a ideia de que a controladoria, né, ela só anda se o governador quiser. Se ele não quiser, ela tem que ficar estagnada, tá? A controladoria, ela tem a competência de verificar e passar para a população de forma transparente situações processuais disciplinares que estejam tramitando de formas irregulares, além de aplicar sanções, processos disciplinares, criar atos normativos dentro das próprias corporações militares, enfim, é uma série de competências que ela detém. Só que a detenção dessas competências perpassam pela vontade do governador do estado, tá? Esse cara só vai agir se houver um mandamento superior, tranquilo? Por sua vez, o governador também é quem comanda a polícia militar do estado do Ceará. Então você percebe que é um círculo lógico, não é? Ele vai rodando, e são assuntos de temática geral, mas que estão rodando pelos seus principais líderes, tá? Governador do estado, ele passa para o secretário passa para o controlador, mas também pode ter essa interligação direta do controlador com o governador, tá? Nada impede que isso seja interligado, nada impede. Isso aí que nós estamos falando é uma lógica que você deve levar na hora da aplicação do seu exame. Se você conseguir entender que tudo demanda, tudo tem que ser observado a partir da vontade do governador e que a controladoria é um órgão que ele detém as competências dentro da Polícia Militar para eficientizar justamente a PM, que é o governador do estado que detém a competência de comandá-la, você vai entender de uma forma muito clara o que é que o examinador está a te perguntar. Tá? Muito claro, muito tranquilo. O difícil é você conseguir entender somente esse círculo. Depois que você entende esse círculo, você vai aplicar ele em todo o seu exame, toda a sua prova, no que diz respeito à Lei Complementar 98 de 2011, tá? Então percebam que esse círculo, esse esquema, você vai levar na hora da sua prova. Então, supomos que o examinador, ele pergunta: a Controladoria Geral de Disciplina, órgão instituído pelo governador do estado, possui as competências 1, 2 e 3. Mas, em detrimento da vontade do governador, poderá haver a ampliação dessas competências 1, 2 e 3 para 4, 5 e 6. E aí ele pode perguntar a você: candidato, está certo ou errado o que foi perguntado? Você tem que dizer, logicamente, que está correto. Por quê? Houve uma ampliação? Houve. Quem foi que propôs a ampliação? O governador. E aí você liga: o governador, ele comanda a Controladoria Geral de Disciplina? Claro que comanda. Então, se ele comanda, ele pode ampliar o leque de competência da Controladoria Geral? Pode. Então, você percebe a lógica que existe dentro dessa lei que nós estamos estudando, tá? Tudo que nós vamos estudar perpassa por esse círculo de forma muito clara, muito eficiente, tá? Então, tudo que for perguntado a vocês, vocês colocam inicialmente, no ponto de vista de vocês, lógico, no ponto de vista de vocês, se deve ser utilizado o esquema que eu preparei para vocês, tá? Em sendo necessário a aplicação desse esquema, você vai conseguir identificar o teor da questão para respondê-la de forma correta, beleza? Então, tudo isso aqui, ó, todo esse círculo aqui será perguntado na tua prova. De forma muito clara, eu posso te informar isso, e será perguntado, será indagado na hora do seu exame, tá? E você, recordando-se do que estudou na sala de aula, do que estudou aqui no online, vocês vão perceber, ó, o professor Alan falou do círculo, né, dessa aplicação desse círculo: Controladoria, Secretaria de Segurança Pública, Governador, e aí por diante. Será que a Controladoria pode ou não pode? Ela expressa a vontade do governador, do secretário. Então, você conseguindo interligar todos esses pontos, você vai ter uma nota muito eficiente. Vai sair na frente
dos outros candidatos. Lógico, por quê? Porque é uma temática, uma técnica para aplicarmos na hora da aplicação do exame. Tranquilo, galera? Então é isso. Leva contigo, faz a anotação, um quadro esquemático, tá? Você pode até pausar, tirar um print da tela, pode até anotar no teu caderno de anotações esses esquemas que eu preparei no quadro para você conseguir manejar de forma melhor aquilo que será te perguntado. Até mesmo na hora de você fazer alguns simulados, né? Como dar uma treinada aí para saber como é que está a tua nota, beleza? Então, de forma geral, galera, a essencialidade das perguntas que podem ser feitas é tudo com base nesse quadro esquemático que eu preparei para vocês, tá? Nada foge disso. As questões superiores, não é? Que a lei ela fala-nos muitas coisas, mas a essencialidade foi repassada para vocês, tranquilo? Então eu desejo a todos vocês bons estudos, uma boa semana e muito comportamento para conseguir manter a rotina que você adquiriu ao longo do tempo, tá? Cuidado para não quebrá-la, porque é muito difícil você manter a rotina, mas para você quebrar é num segundo, tranquilo? Então mantenha a rotina do estudo, continua na mesma pegada que eu tenho certeza que você vai estar super bem, beleza? Qualquer dúvida nós estaremos à disposição para explicar aquilo que não ficou muito claro. Permaneça à disposição de todos. Um grande abraço, uma boa sorte, fica com Deus e até logo. Valeu, tchau!